Bem, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um assunto que eu já iniciei ele aí, mas dei uma parada para reformular algumas coisas. E aí eu fiz uma nova plaquinha por time. Essa plaquinha ela ficou melhor distribuída e ficou mais fácil para a gente montar ela. Essa aqui eu montei com um Triac BTA41. Essa foi a pedido de uma amiga que pediu que fizesse para ela, que ela não entende muito dessa área, e ela quer trabalhar com uma solda ponto. E a maioria das pessoas tem uma grande dificuldade com solda ponto. Sobre a que voltagem eu coloco a minha máquina, quantos volts, qual a tensão de saída melhor, a saída da choque, é perigoso, e uma diversidade de perguntas. E outros ainda dizem, eu fiz uma excelente solda, mas não solda direito, quebra o arame, o ponto não fica bom. Mas a solda ponto, há uns pequenos detalhes que são importantíssimos. O desligamento dessa solda. Aí a pessoa diz assim, mas eu desligo muito rápido, e mesmo assim não presta. Bem, deixa eu explicar para vocês. Quando você desliga um aparelho diretamente na mão ali numa chave, o corte é uma coisa. Quando você desliga aquele aparelho por meio de um relé, aquele corte já vai aumentar a velocidade. E quando você desliga aquele aparelho por uma chave mais rápida que um relé ainda, o corte ainda é mais brusco. Na eletricidade, como assim na água, existe também uma coisa parecida, o seguinte, é o chamado golpe de ariete. Em uma tromba d'água, quando você corta ela rápida, ela tem um golpe chamado golpe de ariete, que é um retorno muito rápido, brusco, que pode arrebentar cano, pode arrebentar tudo, ou você usar aquela força a seu favor. Em falando de eletricidade, é a mesma coisa. Ao fazer um corte brusco em uma máquina, você pode queimar aquela máquina, pode arrebentar aquela máquina, pode surgir um faiscamento e coisas até mais perigosas. Mas se você souber usar aquilo a seu favor, aquilo vai ser de grande rendimento. O que acontece? Quando você faz o corte rápido, está passando corrente em uma determinada área. Você faz aquele corte rápido, aquele golpe ali que eu estou dizendo para você, acaba de fundir todo o metal. É como se aquela faísca saltasse de um lado para o outro bruscamente, que a tensão sobe rapidamente e a corrente. Então aquela corrente que está no fio ali, era como se ela estivesse em fuga para outra parte. Aquilo ali faz a fusão correta. Outra questão é com os eletrodos. As pessoas me perguntam, Dante, qual é o melhor eletrodo e tal? Isso vai depender da sua máquina. Se a sua máquina tiver uma baixa potência, dê preferência a bons condutores, no caso de cobre. É difícil de encontrar peças de cobre maciço em determinados lugares, mas é fácil encontrar parafusos de cobre nas autoelétricas. Esses parafusos, eles são muito usados em carros. Essa peça aqui, por exemplo, isso aqui é um pedaço de um automático de carro. Se o automático ele for de um carro grande, exemplo de uma C10, de uma D20, de um F1000, de um F4000, de um Mercedes, maiores ainda são esses parafusos, como é o caso desse aqui, que eu vou fazer o experimento para vocês verem. Aqui, olha o tamanho desse parafuso de cobre aí, cobre puro. Esse parafuso, ele é a ponta de contato aqui das chaves de partida de carro. Esse automático aqui, na verdade, ele é um relé. Aqui dentro pega aqui a molinha, e a hora que você aciona lá a chave do seu carro, na verdade a corrente não passa na chave do seu carro, porque se a corrente passar na chave do seu carro, a corrente ali chega a 200, 250 amperes, ela arrebentaria a chave do seu carro em segundos. Quando você liga lá, você liga um relé, e aquele outro relé liga esse relé aqui, que é a chave de partida aqui, onde vai fazer o contato, deixando passar aqui para o arranque, para o motor de arranque. Mas vamos deixar essa parte para outra hora.
Então, o que vamos fazer aqui é justamente isso. Como se fosse um relé. O time aqui é como se fosse um relé. Para ele desligar tanto no tempo certo, ele vai desligar tanto no tempo certo que a gente precisa, quanto fazer o corte rápido. Então, exemplo aqui, olha. Olha esse aqui, ó. A lâmpada. Tá aí 1 segundo mais ou menos, ó. Se eu aumentar aqui, olha. Se eu aumentar, ela vai ficar um tempo aí. E apagou. De acordo, eu vou aumentando aqui, esse tempo vai aumentando gradativamente. Nessa aqui eu coloquei máximo 13 segundos aí mais ou menos. Não precisa mais que isso para essa mini spot aqui. Não chega a esse tanto aí. Mas com esse time a gente pode conseguir intervalos de tempo aí de horas se precisar. Mas esse aqui para spotter, a gente fez ele mais sensível. Fez ele mais sensível. Ou melhor, para ponteadeira. A spotter a gente vai fazer depois. Mas o protótipo é o mesmo. Esse protótipo eu fiz para ela aqui, montei em uma caixazinha aqui, tudo certinho, para já levar para ela. Lá a tensão dela é 110, eu vou já deixar ligadinho aqui para mandar nessa caixinha. Então a saída vai ser aqui. Se eu colocar uma tensão ali 110 na entrada, a saída aqui também vai ser 110. Lembrando que você pode montar isso numa caixinha separada e deixar a tomada igual eu fiz aqui, ou você pode montar diretamente no seu aparelho aí. Então, vocês têm que entender isso, que para ter uma boa soldagem, você tem que ter um bom eletrodo, um bom corte e o tempo determinado ali. E outra coisa é que o material ele esteja limpo ali na hora de você soldar. Mais ou menos, não precisa estar muito limpo, mas que não esteja tão enferrujado. Por exemplo, aqui, ó, olha esse arame aqui que eu soldei, olha. Esse arame ele é fino. Acho que ele não dá um centímetro, 1 milímetro aí mais ou menos esse arame. Olha esse outro prego que eu soldei aqui. Eu só montei ali uma gambiarra ali. Eu não fiz uma ponteadeira. É só para vocês, vocês observarem que não é aquele equipamento todo bonito que vai soldar se vocês não tiverem esses determinados cuidados. Não adianta você montar uma spotter ali bonita, alavanca boa, tudo bom, mas se você não tem esses pequenos detalhes, nunca vai soldar com uma máquina boa. Então vou fazer uma demonstração aqui para vocês verem. Outra questão que o pessoal sempre pergunta é a tensão de saída. Essa tensão de saída acontece o seguinte. Tem pessoas perguntando qual é a tensão de saída. O pessoal pergunta o seguinte: qual a tensão de saída exata para a soldagem? Olha, a tensão de saída de uma ponteadeira pode variar de 3 volts a mais de centenas de volts. Isso a depender da potência que a fonte oferece. A exemplo, você não pode colocar uma tensão muito alta num trafo que esse que eu estou usando aqui, olha. Um trafozinho de micro-ondas que a gente faz os experimentos da gente aqui. Esse é um trafo pequeno, ele deve dar aí uns 21, uns 19 a 20 centímetros quadrados de trafo, de área de trafo. Não é assim, é só a medida do núcleo lá que eu sempre mostro para vocês. Então, eu não posso botar uma tensão aqui de 20, 30 volts num trafozinho desse que a resposta aqui não vai ser boa. Ou talvez aquele material que eu vou usar, que eu vou estar trabalhando ali, vai quebrar o material. Outra questão também é o seguinte, olha, esse fio aqui, eu estou usando esse fio encapado, mas só para os testes. Não coloque esse tipo de fio que isso não vai ter um rendimento. Quando você começar a usar aqui, começar a esquentar, logo ele derrete, gruda tudo um aqui no outro. Isso aqui é para o teste aqui só. Eu sempre explico isso para vocês. Esse fio encapado com PVC, ele não vai suportar um trabalho ali. Você tem que encapar com tecido, envernizar ou com outro material que não seja assim. A exemplo o Teflon, mas o Teflon às vezes é difícil, caro de achar.
Mas o tecido de Teflon é excelente para os encapamentos assim. A mica, tantos outros aí. Mas vamos falar aqui da tensão de saída. Não vai colocar uma tensão tão alta de saída, porque a resposta vai ser ruim em um trafo desse aqui. E não vai colocar também a tensão de saída tão alta se você não precisa daquela. Você vai colocar de acordo com o uso que você vai estar na sua máquina ali. Se é uma máquina de alta potência, ela vai ter que ter variadas tensões para você trabalhar com diversos materiais. E se é uma máquina para você estar trabalhando com uma coisinha simples, você bota aí uma tensão média, entre 5 a 10 volts máximo. Então essa aqui, olha, a tensão dela está ali 5.5. É uma tensão boa para esse tipo de trafo aí. Está dentro da média. Se eu alterar demais essa tensão, eu vou perder ali em rendimento, porque o trafo não vai oferecer essa corrente toda dentro dessa tensão. Então essa média aí, no máximo de 5 a 10 volts. Se o trafo for maior, você coloca várias regulagens. Então eu vou fazer um teste aqui para vocês verem. Aqui eu vou estar usando um aramezinho de... Esse arame eu uso lá na oficina para fazer soldas de chaparia. Vou estar só demonstrando para vocês aqui. Provável que dê um trabalhinho para segurar aqui, porque não tem a ferramenta correta. Eu só estou fazendo a gambiarra para vocês entenderem. Olha lá, viu o estalo que deu lá? Esse estalo foi justamente pelo corte. O corte rápido. Então esse corte rápido aí, ali está em menos de 1 segundo, olha lá, ó. Ao menos aí 1 segundo. Então esse corte rápido é o que faz essa fusão aí, ó. É o que fez a soldagem aí. Às vezes você tá com uma spotter boa, mas não tem um corte rápido. O que que acontece? Você bota aqui, tá aí e levanta. Não teve corte ali. Você tirou a peça de cima, não teve corte. Às vezes você desliga por um disjuntor, melhora um pouquinho, mas não tem aquela velocidade no corte. Esse corte é que faz esse BAM. E dá a fazer como se fosse uma marretada. Esse golpe que eu falei para vocês, o golpe de ariete na água, é como se fosse uma marretada ali. Então isso aí é que vai fazer a fusão. Outra questão, o eletrodo. Só para vocês verem que eu não estou usando aqui máquina nenhuma. Apenas aí, deixa eu ver se eu consigo apoiar esse aqui e soldar. Apenas o alicate aqui na mão. Outra questão que o pessoal pergunta, e a baixa voltagem, eu vou ter risco de choque? Não, por causa que aqui a tensão é muito baixa. Ela não vai romper. Essa tensão não chega a romper a resistividade do seu corpo para que você venha tomar um choque. Bem, aqui eu não estou tendo um bom apoio aqui, mas só vou demonstrar aqui. Não, ali não soldou não, por causa que pegou lá e cá. Tem que apoiar num ponto só. Aqui só começou a soldar, mas ela tinha que apoiar só num ponto aqui. Bem, pessoal, esse protótipo aqui era só para isso, para demonstrar para vocês pequenos detalhes que vocês devem evitar na construção da máquina de vocês. A pessoa que pediu esse aqui, ela quer para soldar arames finos assim. Então esse aqui, a fusão é excelente, olha. Funde aí que se você colocar no tempo certo, você solda até ele rebaixar um no outro. Outra questão, a alavanca tem que ter uma boa base de aperto. Ou você apertar, segurar e dar o toque aqui. Ó. Então esse aqui ficou bom. O timerzinho aqui ficou regulado. Aqui eu coloquei um bom dissipador aqui no BTA 41. Esse dissipador aqui ficou muito bom, dimensionado pelo tamanho dele. Coloquei numa plaquinha. E outra coisa é o seguinte. Essa parte do comando, ela é importante também aqui, olha. Esse comando aqui, deixa eu ligar ele de novo aqui.
Esse comando, ele é isolado de lá. Olha, eu vou pegar nele aqui, olha, eu tô segurando os dois fios, olha. Esse comando ele não dá choque, porque a tensão que está passando aqui, ela é bem baixinha. A tensão aqui é isolada da rede por um trafozinho isolador, que é o trafo de comando. Isso também é importante para que você não tenha perigo. Olha aqui o trafozinho aqui embaixo, olha. Coloquei aquele embaixo aqui, montado no circuitozinho. Essa caixazinha eu achei ali de um estabilizador ali que fritou. Eu aproveitei a carcaça dele para já fazer aqui tudo certinho. Aí eu vou colar aqui tudo certinho, embalar para enviar. Vou deixar aqui essas partes do time aqui para vocês montar. Se vocês se interessarem em comprar esse kit aqui para vocês montarem aí, eu tenho ele aqui já completinho, envio para vocês fazerem a montagem de vocês. Tem os resistores, tem o MOC, tem aqui os diodozinhos ali, tem o CI55, tem os capacitores. Esse último capacitor aqui ele é o capacitor de reset. Esse reset também você pode colocar na mão. Por exemplo, ali você vai ter uma ponteadeira de muito tempo, ou um tipo de ferramenta, um carregador de bateria que você quer colocar um temporizador nele. Então você bota um botão de reset ali. Você colocou ali, por exemplo, ali 20 minutos. E você quer resetar, tem aquele botão de reset ali, você vai lá, reseta e desliga. Então, pessoal, essa aula por enquanto se encerra aqui. Se vocês gostaram, dê um ok aí. Compartilhe o vídeo para que outros vejam. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima aula.